Uma reunião presencial que teve aqui, neste local, e uma satisfação conhecer essa pessoa tão querida. Pessoal, então, me apresentar, né? Então, eu me chamo Éder Novaes, eu moro aqui em São Paulo, na capital, e como o Rômulo falou, eu tenho uma carreira de mais de 10 anos no SUS. Né? Comecei há 10 anos atrás como agente comunitário de saúde, talvez alguns de vocês conheçam esse profissional, né? E depois fui passando por outros setores da empresa, até hoje está na gestão, que a gente chama de APS, ou Atenção Primária à Saúde, que a população conhece como o postinho do bairro. A UBS, o postinho, onde você vai lá marcar a sua consulta, e lá é a porta de entrada do SUS, né? A rede de saúde no Brasil, ela é organizada dessa maneira, né? Então, o posto de saúde é a porta de entrada para você ir avançando dentro do serviço para conseguir o que você quiser, né? Especialidade, acessar o hospital e assim por diante. Por que eu estou contando esse contexto para vocês, né? Porque esse conhecimento, né, que eu tenho no SUS, né, faz com que eu conheça bem o processo, conforme o Romulo disse, de saúde, doença e cuidado, né? Na verdade, é isso que os gestores do SUS se esforçam em fazer. É ajudar a população a não ficar doente, porque isso é uma economia de dinheiro para o Estado, né? E, para isso, pensa-se em várias estratégias de cuidado. No entanto, esses 10 anos, né, o que eu presencio é, sim, de avanços, mas de avanços em cuidar da doença. Então, o SUS avançou muito no cuidado da doença. Agora, e o cuidado da saúde? Né? O que todos nós queremos, né? Ter saúde, não precisar ficar doente, né? Não precisar recorrer ao médico, aos medicamentos, algumas intervenções mais agressivas, né? Então, esse é um grande desafio, porque a nossa população, nós, como brasileiros, e outras pessoas no mundo, não temos a cultura de prevenção, né? De cuidar antes, né? Isso começa na escola. Eu também sou professor, né, de geografia, então também tenho esse conhecimento da sala de aula, né? E não tem essa proposta de ensinar as crianças desde cedo o autocuidado, né? Que envolve o autocuidado emocional, né? Aprender suas emoções e também o corpinho delas, e assim ser adultos mais saudáveis, né? A gente entra numa cultura de que só vai aí onde a vida está te levando, e a gente só segue a multidão, né? Em algum momento da vida, veja só, aqui nós estamos com pessoas de idades bem variadas, né? Em algum momento da vida a gente para e fala, peraí, deixa eu fazer um caminho diferente do que está todo mundo fazendo, né? Então foi a escolha que cada um de nós fizemos, né? Alguns mais cedo, né? Eu tenho 34 anos, alguns talvez sejam até mais jovens que isso, mas pelo rostinho aqui, uma boa parte já passou dos 30 anos, mas chegou esse momento de cuidar da sua saúde, não só ficar correndo atrás de resolver a doença, né? E como o Romulo falou, quando eu descobri a Timol, eu já vinha um processo de autocuidado, né? Eu tinha passado por uma crise emocional, e daí minha querida esposa aqui, ela procurou um método terapêutico que foi muito bom para cuidar da minha saúde mental, né? E a gente já estava nesse processo de autocuidado, né? Ou seja, o que eu estou compartilhando com vocês é cuidando, se autocuidando. Veja que eu estou repetindo bastante essa palavra, para não precisar que alguém, seja lá no posto de saúde, lá no médico, tenha que cuidar de mim. Eu estou me cuidando. Pois bem, e aí chegou em uma dessa busca de conhecimento, né, de cuidar do corpo, da mente, a gente chegou em um nível em entender a importância da água, né, visto que o nosso corpo é 70% de água, né, isso todo mundo está bem ciente. Então, a água chegou na nossa vida como algo importante a gente dar atenção, porque antes disso não dava atenção à água, né? Era o que muitas pessoas fazem, né? Tomar água só quando está com sede, tomar água só observar a cor da urina, né? Porque a mídia, ela propaga essa ideia, né? De que só a cor da urina é o suficiente para você saber se você está hidratado ou não. E a gente já
já obteve um conhecimento de que não é só isso, não é só a cor, né? Pois bem. Então, quando a gente começou a ver que a água realmente é importante, foi quando nós entendemos esse processo de o que é uma água viva, né? E a Timó ajuda muito a gente a entender o que é a água viva, né? É a água que sai da sua nascente, né? Aquela que saiu, está nascendo ali, com todas as suas propriedades e as rochas, né? Que ajuda a água a ser rica em minerais essenciais da vida. E aí a Timó me fez entender, né, de que essa tecnologia que eles criaram, né, tanto do siliciumol, né, que faz processo de correção das moléculas, quanto o próprio H+, ele fazia isso, né, trazia essa água viva de como tem que ser. E daí, uma coisa que me ajudou a ver que isso faz muito sentido, foi uma coisa que eu observei. Quem aqui mora aqui mesmo, em São Paulo, capital? Boa parte. Então, nós temos um patrimônio da cidade, que se chama Rio Pinheiro Tietê. A carinha de Agora, imagine quando esse rio era limpo. Aí era um orgulho, né? Então, a gente vê fotos dos paulistanos na década de 40, né, nadando nesses rios, né? São fotos que deixam a gente uau, né? E hoje em dia, uma colega me fez, a gente faz uma careta, porque a gente não se orgulha, né, de que a nossa cidade, que a gente mora, a gente tem que amar, né? A gente mora, a cidade que amamos, ter rios tão poluídos, né? Pois bem, o que faz esse rio ser um rio sujo, um rio sem vida, um rio morto, né? Que é o que é conhecido o Tietê e o Pinheiros? É justamente a falta do quê? O que esses rios não têm? Para a gente dizer, ele é morto. O que falta neles? Alguém quer? Oxigênio. Oxigênio, obrigado. Essa é a palavra, oxigênio. Então a gente associa oxigênio à vida. Porque a gente fala assim, ó, tem oxigênio, aí nasce vida lá, os peixes, né, eles são vivos lá. Faltou oxigênio, os peixes morrem. Então, o oxigênio. E daí, essa tecnologia me fez entender isso, né, de que essa água diferente, né, conforme a gente aprende nas apresentações, né, uma água com clusters menores, né, onde vai entrar em nossas células, vai fazer justamente isso, né? Fazer com que o nosso sangue fique oxigenado, né? E vai aumentar então a vida nele. Outra coisa que me ajudou muito a tomar a decisão de entrar para a Timó foi quando, nesse processo de busca de saúde, não de doença, né? E lá no SUS, o que a gente trabalha bastante é como cuidar das doenças, né? Não quero ser repetitivo, mas só fazendo uma menção. Então, só para vocês terem ideia, atualmente a nossa equipe está trabalhando em linhas de cuidado, né? Nós estamos montando todo um processo, né, uma metodologia em que o paciente ele sai da sua casa, percorra toda a rede de saúde e volte para a sua casa. O objetivo é esse, né? Que ele volte para onde ele tem que estar, que é a sua casa. O que a gente tem que evitar? Que ele saia da sua casa, percorra onde tem que ir e, ao invés de voltar para casa, vai parar no cemitério. Então, a nossa ideia é de casa para casa. Esse é o projeto que nós estamos fazendo. E nessas linhas de cuidado, nós escolhemos algumas. A linha de cuidado de diabetes, a linha de cuidado de hipertensão, a linha de cuidado da obesidade, a linha de cuidado também de saúde mental e de oncologia. Na oncologia, o conhecimento que está já bem difundido, né? Você joga na internet lá para saber como é que o câncer aparece, e a internet vai, né, com base científica, vai nos explicar que o câncer ele se prolifera em um ambiente ácido, né? Pois é. E o que faz algo ficar ácido? Bem, se a gente pegar um pouquinho da água do Rio Tietê, a gente vai ver que ela é bem ácida. Porque não tem oxigênio ali. Então, percebeu a relação? Então, quando você aumenta a oxigenação de uma água, né, e o sangue é água também, você então está aumentando a vida dele.
Ou seja, você sai daquela zona de acidez, né, que é um campo totalmente aberto ali para a proliferação de doenças, e a que todos nós mais tememos, né, que é o câncer, e você leva o sangue para o que a gente chama, né, de levemente alcalino, né, uma porcentagem ali, onde mesmo que venha a uma célula ficar doidona e querer se tornar um tumor, você terá ali um organismo que vai ter condições de combater aquela célula doente. Então veja, que projeto, né? A gente ter ao nosso alcance, dentro de nossa casa, que é onde todos nós devemos estar, né? Dentro dos nossos lares, um tratamento de saúde mesmo, né? Então eu achei isso incrível. Eu ainda estou no SUS, não sei por quanto tempo vou ficar no SUS, mas toda vez que eu estou ali, né, focado em pensar nas estratégias de cuidar da população que a gente atende, eu fico pensando nisso, né, que evidentemente eu não posso chegar lá na empresa onde eu trabalho e falar da Timol, né, porque são questões aí do Estado, né, tem permissão do Estado para isso. Mas o que eu posso fazer é aproveitar oportunidades como essa com os meus amigos e com outras pessoas e compartilhar isso, né? Que a gente precisa mesmo ter essa consciência de fazer alguma coisa, lembra, o autocuidado, para poder se afastar das doenças e ficar cada vez mais dentro do campo saúde. Essa é a ideia, se afastar das doenças e ficar dentro do campo saúde. Então, como eu citei a questão da acidez do sangue, né, esse projeto aqui, achei fantástico a forma cientificamente provada que faz esse processo, né, de tornar o rio limpo, né. E outra coisa que eu queria incluir aqui na minha fala é com respeito à oportunidade de negócio, né, que é um dos temas principais aqui desse encontro, né, ou seja, ganhar dinheiro, né, como o aqui citou, né. E é óbvio que todos nós precisamos disso, porque é a nossa subsistência, né, desse sistema. E, eu confesso a vocês que quando a minha esposa comprou o projeto de Timol, ela comprou a franquia. Inicialmente falou assim, não, só a água, só vamos tomar água. Nós compramos a franquia, né, a licença, e não começamos a divulgar logo de cara. Porque eu falei assim, eu não vou vender uma coisa que eu não conheço, porque eu não consigo ser convincente. Né? Se eu não acredito numa coisa, fica estampado na minha cara. Então, primeiro, eu vou ter que saber se isso vale. Né? Se eu gastei dinheiro à toa, ok. Como eu sou aqui, pelo menos eu vou passar para frente e alguém depois falar, tudo bem, me indicou uma coisa que não presta. Pois bem, 3 meses depois que a gente começou a consumir, a gente já conseguiu perceber os efeitos. Né? No caso da Elaine, ela tinha constipação, né, toda a vida, e o intestino dela regulou. Isso foi a coisa mais perceptível que nós tivemos. Interessante que um pouco antes da gente começar a tomar a água, ela tinha feito uma colonoscopia, né? De tão preso para o intestino, e aí lá no posto foi indicado esse procedimento bem invasivo, né? Para quem já fez a colonoscopia. E não tinha nada, era só mesmo um processo de constipação, e a água regulou. Né? Ela também, só o consumo da água, quantos quilos você pergunta? 8 quilos, né? Sem prática de exercício, mas só com o consumo da água ela perdeu 8 quilos. No meu caso, o que eu melhorei foi a pele, né? Eu tinha bastante cravos e sem fazer nada, né? Sem passar esfoliante, sem fazer nada. Minha pele melhorou. A pessoa pergunta, sua pele está melhor, né? Que as espinhas assim diminuíram. E também com o fato de, mesmo ainda exposto a doenças, especialmente as respiratórias, né, como Covid e resfriados, a nossa recuperação é muito mais rápida, né? E a gente consegue diminuir aí as vezes que a gente tem que se submeter a medicamentos como antibiótico ou anti-inflamatório, né? Claro que em algum momento da vida nós vamos ter que tomar, se precisar, mas o nosso corpo tem muito mais condições de reagir a isso. Então, estou compartilhando aqui foram algumas melhores que a gente percebeu. E aí, a partir desses 3 meses de uso, isso foi em dezembro de 2021, então a partir de março, abril de 2022, que a gente começou
para valer, a vender, assim, né, a compartilhar com as pessoas, a fazer apresentações, e ele começou a ir mais profundo, né, até o ponto que a gente chegou aqui com o Rômulo, e agora eu tenho essa oportunidade, né, de estar aqui, né, em São Paulo, né, essa cidade enorme, e poder ajudar ainda mais pessoas, tanto os que são distribuidores como eu, aqui na nossa cidade, mas também outras pessoas que nós queremos trazer para o projeto. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, talvez se precisar, ou me chama para compartilhar mais alguma coisa, mas agradeço muito a atenção, viu, pessoal?